Olá, povo de Deus, segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum, 15 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 4, de 1 a 15, depois 25, e de Marcos 8, de 11 a 13. O autor desta perícope de Gênesis seguramente não queria contar a história de uma briguinha de dois irmãos que terminou de maneira trágica com um assassinato. Vejamos que não é bem explicado por que Deus preferiu a oferta de Abel e desviou o olhar da oferta de Caim. Uma possível explicação está no modo de produção dos dois irmãos. Um era pastor, portanto, de vida nômade, seminômade. O outro, lavrador, o que exige uma vida mais sedentária. Alguns exegetas dizem que era a briga entre esses dois modos de vida, de produção, e que o autor defendia a vida seminômade com o pastoreio e rejeitava a vida sedentária com a lavoura. Outra pista de interpretação era a constante rivalidade interna ao povo hebreu, que carecia de uma explicação, pois por que não se entendem? Penso que não é tão difícil perceber que o texto supõe uma civilização já evoluída, capaz até de realizar cultos com ofertas como a de Abel, a de Caim. Também se diz que há outras pessoas que poderiam matar Caim. No livro dos Números, por exemplo, no capítulo 24, versículo 21, há uma referência a um povo chamado Quenita, que teria uma espécie de clã que teria acolhido Caim. Enfim, nossa narrativa nos coloca com o drama que atinge o povo hebreu, aqui simbolizada numa família onde irmão mata irmão. E Caim recebe um castigo que nos parece mais duro que o de Adão, pois nem mesmo o pão da terra conseguirá tirar. Porém, Deus também lhe dá um sinal protetor com o qual conseguirá defender sua vida diante de todos os que possivelmente queiram lhe atacar. Castigo e misericórdia fazem parte da leitura do povo hebreu frente às dificuldades históricas pelas quais passavam. Uma das questões chaves de nosso texto está na pergunta que Deus faz a Caim depois do assassinato de Abel. Onde está seu irmão? As implicações do relacionamento humano, da responsabilidade pela vida uns dos outros, é uma pergunta que continua a ser feita ao longo de nossa história. Deus continua perguntando a todos nós: onde está seu irmão? É muito comum vermos em nossa sociedade a mesma reação de Caim. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? É exatamente esse imiscuir-se da responsabilidade sobre a vida de nossos irmãos o eixo de uma sociedade egoísta, onde não conseguimos nos ver como irmãos, mas como rivais, como concorrentes. O drama que lemos hoje também nos remete à espiral da violência que presenciamos ao nosso redor todos os dias. Guerras fratricidas são comuns numa sociedade polarizada onde se cultiva o ódio, o armamento, as falsas notícias, as difamações. A voz do sangue do teu irmão clama por mim, diz Javé. A voz do sangue de inúmeros irmãos e irmãs nossos massacrados pelo sistema econômico que privilegia o lucro, pelo sistema político que só tem servido para conquistar cada vez mais privilégios para uma elite, pelo sistema jurídico que se acostumou a julgar com parcialidade, defendendo essa mesma elite em detrimento do direito dos pobres. Essa voz de sangue continua a clamar a Deus e a só confiar nele. Nosso texto termina com Deus abençoando outra vez Adão e sua mulher com um novo filho que recebeu o nome de Sete,
para substituir Abel, que Caim matou, e para garantir a posteridade a Adão. Em meio a tanto drama, Deus sempre aparece manifestando a sua misericórdia e nos abençoando. Marcos 8, de 11 a 13. Temos hoje a leitura de apenas 3 versículos. Vamos ouvir. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com Jesus e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Jesus tinha terminado de saciar a fome da multidão, que por si só já era um imenso sinal. Então, quando vemos hoje fariseus pedindo a Jesus um sinal do céu, percebe-se de imediato que é uma atitude de enfrentamento, de polêmica, para poder acusar Jesus por sua prática tão livre das amarras da lei. Essa malícia dos fariseus não lhes permite acercar-se da fé. Essa tradição de querer sinal extraordinário para crer, vemos em Isaías 7, quando o próprio Javé diz a Acás: pede um sinal a Javé teu Deus, ou em 2º livro dos Reis, capítulo 20, quando Ezequias diz a Isaías: qual é o sinal de que Javé vai me curar e de que dentro de 3 dias subirei ao templo de Javé? E agora vemos os fariseus querendo o sinal para dar crédito a Jesus. Se tudo que Jesus já havia feito não tinha sido suficiente para convencê-los, não será com um novo milagre que eles se convencerão e se converterão. Quando estava em Nazaré, sua terra, se diz que Jesus não fez aí nenhum milagre, por causa da incredulidade de seus conterrâneos. Ora, se era preciso fé para que Jesus fizesse milagre, junto dos fariseus nada aconteceria, pois eles não acreditavam nele. Importante ressaltar que Jesus sempre recusa sinais que possam ser interpretados só como atos de exibição. Os milagres supõem uma fé básica. Do contrário, a exibição só pede por incredulidade. Nosso texto também traz hoje o detalhe de que Jesus suspirou profundamente, manifestando sua contrariedade pela pretensão dos fariseus. Contrariedade baseada no dom do Espírito que o une com Deus. E quando Jesus diz esta geração, ele se refere a pessoas de uma época que se comportam em desobediência e teimosia contra Deus, contra esta geração. Com esta expressão da tradição bíblica, Jesus designa a incredulidade maliciosa que não quer entender os sinais que Deus mesmo realizou por seu povo ao longo da história de Israel e que também vai conceder no final dos tempos. Jesus se opõe com decisão a realizar sinais diante de pessoas incrédulas, teimosas ou maliciosas. O que vemos neste país polarizado? Os sinais podem ser claros e evidentes, mas quando não se quer ver, de nada valem os sinais. Como os fariseus do tempo de Jesus eram fanáticos e cegos pela ideologia do povo eleito e por uma certa interpretação da lei, hoje os fanáticos também só veem o que lhes interessa, segundo suas ideias já pré-concebidas. O Concílio Vaticano II nos dizia da importância de uma boa leitura dos sinais dos tempos, para que possamos caminhar no seguimento de Jesus, impulsionando a construção do reino. Peçamos a nosso Senhor que nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para falar de acordo com seus planos de amor. Um beijo no seu coração.